João 6,35. Eu quero ler dois textos com você. Primeiro vai ser João 6 e o outro depois vai ser em João 4, mas vai ser bem rapidinho. João 6,35 diz assim: E Jesus lhes disse, eu vou ler aqui para ficar mais prático, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora eu quero ler o 4,13, João 4,13, no Evangelho de João 4,13, 4,13, João, versículo 4, capítulo 4, versículo 13, vem comigo, diz assim: Afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode orar comigo? Senhor, essa é a sua palavra, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela muda a nossa sorte, ela muda as nossas vidas. Nessa noite nós cremos que a sua palavra, ela é como uma espada de dois gumes, dividindo alma e espírito. E nesse lugar, nós cremos que o Senhor irá continuar falando. Então abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos da fé. Nós queremos absorver aquilo que o Senhor está falando e fazendo nessa noite, nestes dias, nessa geração, em nome de Jesus. Você pode sentar dando glória a Deus. Eu preciso de 6 pessoas avivadas para eu conseguir pregar pelo menos. Você pode sentar dando um glória a Deus aí? É isso aí. É isso aí. Vamos para cima, vamos para cima. Pelo menos meia dúzia. Vamos lá, para animar. Então vamos. Amigos, eu tive uma experiência com Deus no ano de 2018. Tem tempo, né? 2018, 7 anos, é isso aí. Eu estava passando, eu sou cristão há muitos anos, há 26 anos. Eu tenho 16 anos que eu frequentei outra igreja e tenho mais uns 11 anos ou um pouquinho mais de Comunidade das Nações. Eu tenho bastante tempo de cristão, 26 para 27 anos já. E em 2018 eu passei por uma frieza espiritual, porque eu estava num momento de transição na minha vida. E todos os momentos de transição, vamos lá, olhe para cá. Todos os momentos de transição, você tem que estar muito esperto para aquilo que Deus está falando, para onde Ele está apontando e para qual direção, qual destino você vai tomar. E eu lembro que em 2018 eu estava com dificuldades de ouvir a Deus. Eu estava com dificuldades porque eu sabia que Deus ia me tirar do lugar que eu estava. E Ele estava falando de geografia, Ele estava falando de mudança, sabe, de amigos, de localidade. Ele ia fazer algo novo na minha vida, eu sabia disso. E eu tinha já várias palavras proféticas sobre esse tempo. E no ano de 2018 eu sabia que estava perto. Eu não sei você, mas parece que quando Deus fala algo com a gente, pode passar 1, 2, 10, quantos anos forem, quando aquilo começa a acontecer, você sente. Tem alguém comigo aqui que acredita que você sente quando Deus vai realizar algo na sua vida? A Bíblia fala que Deus não faz nada sem contar aos seus profetas. E eu acredito que quando recebemos uma palavra e quando estamos prestes a vivê-la, nós começamos a entrar em um processo nesse processo de transição, talvez acontecem algumas mudanças e nem todos estão preparados. E acredito que em 2018 eu não estava preparado e eu comecei a entrar num processo de frieza, achando que é de Deus, não é de Deus, e naquela crise moral, espiritual. E foi aí que eu fiquei frio com Deus. Eu passei a esperar mais que os outros falassem para mim o que Deus estava esperando de mim e não procurando no próprio Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu estava esperando que alguém chegasse em mim e falasse: assim diz o Senhor, brother, vai para lá.
Eu estava doido por alguém fazer isso para mim, para facilitar o caminho. Mas a grande verdade, olhe para cá, é que o véu já rasgou e você tem acesso ao trono da graça de Deus, e você pode ter discernimento para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém ou não amém, pelo amor de Deus? O véu está rasgado, você pode entender o que Deus está falando. Às vezes você está acostumado a só ouvir profeta, mas eu acho que Deus pode falar diretamente com você. A grande questão é que eu pedi para Deus um sinal. Eu dobrei meus joelhos e pedi para Deus um sinal. E eu tive uma experiência no mesmo ano. Eu acordei e eu tive um sonho muito confuso, como se eu tivesse com muita fome. Eu estava num lugar muito deserto. Eu lembro de muita areia. E eu lembro que meus lábios estavam todos rachados. E naquele sonho, naquela visão, eu acredito que foi um pouco dos dois, eu estava num lugar com muita fome, com muita sede. E não parecia que era uma fome, uma sede comum, igual eu já senti, enfim, em algumas situações. É como se eu tivesse há muitos dias com muita fome, com muita sede. E aí eu lembro que eu acordei, e eu sou uma pessoa que sonho e não lembro os sonhos. Quem está comigo? Que sonha e não lembra? Tem algum psicólogo aqui depois para conversar com a gente? Não sei. Carl Jung responde isso, Freud. Fica para outro dia, fica para outro dia. A questão é, agora eu fui, né? Agora eu subi o nível aqui, né, irmão? Tu achou que vinha numa igrejinha mais ou menos, agora subiu o nível, né? Tu se perdeu aí, que eu estou ligado. O professor de filosofia está aqui pregando, então subiu o nível. Vamos lá, continuando. A questão é, psicanálise na veia, né, irmão? Recebeu aí um pouquinho? Beleza. A questão é, quando eu acordei, fiz minha oração e falei, Deus, eu quero entender qual o sentido daquela visão. E eu lembro que quando eu olhei no espelho, eu me vi como se eu estivesse pesando 40 quilos. E tu tá ligado que eu peso pelo menos o dobro disso, tu tá ligado? Tu tá me vendo aqui. É como se eu tivesse raquítico. E aquela visão, Deus falou para mim, você deixou de se alimentar da minha palavra. Eu estou mostrando para você como está você espiritualmente. Eu não sei se você acredita, mas o mundo espiritual também tem aparência. Eu não sei se você acredita, eu não sei se a sua fé vai até esse ponto, mas o mundo espiritual também tem aparência. E naquela hora o Espírito Santo falou, você deixou de orar, você deixou de jejuar, você deixou de ler a palavra, e você está numa terra deserta. E foi naquele momento que eu me despertei. Eu falei, eu não vou deixar que o mundo espiritual me enxergue dessa maneira. Eu preciso me nutrir, eu preciso me encher de Deus. Eu preciso buscar a Deus, porque o mundo espiritual é mais real do que a realidade que vemos. E não brinque, o mundo espiritual está acontecendo muitas coisas enquanto esse culto está aqui acontecendo. Muitas coisas acontecem enquanto você está na sua casa, enquanto você está trabalhando, estudando. O mundo espiritual é real. E foi aí que o Senhor me despertou. E depois daquele ano eu vivi uma transição, eu mudei de cidade, eu mudei de emprego, eu tive várias transições, pessoas que eu andei durante anos, minha esposa não está aqui hoje, mas ela poderia confirmar isso. Amizades de 15, 20 anos eu tive que deixar para lá. Eu recebi uma palavra de Deus, você precisa sair de onde você está, urgente! E eu falei, meu Deus, eu vou apenas obedecer. E foi isso que eu fiz. Eu deixei casa própria para trás. Eu vendi carro para essa transição. Você não está ligado na loucura que é seguir uma palavra e uma orientação de Deus. Eu era líder, eu tinha ministério, eu era líder de 2 ministérios na igreja. Eu era líder, além do ministério de louvor, eu era líder da juventude, da outra comunidade das nações, de Planaltina, 50 km daqui. E eu cheguei aqui na CN, mudando de lugar, mudando de emprego, ganhando menos, e cheguei aqui como um anônimo para começar tudo de novo, e Deus já tinha feito isso na minha vida 7 anos atrás. Eu estava na segunda transição da minha vida, para quebrar o meu orgulho, e para Deus revelar realmente quem Ele era na minha vida.
E a pergunta dessa noite: você está preparado para as transições que Deus quer fazer na sua vida? As transições que Deus quer fazer na sua vida, provavelmente são para quebrar o seu orgulho. Talvez você está num lugar estável, num lugar tranquilo, e Deus fala: eu vou tirar você desse lugar e vou te colocar num lugar mais desafiador. Talvez com pessoas mais difíceis, talvez ganhando menos, talvez num lugar que você não conhece tanto as coisas, mas é para o seu crescimento. E crescer dói. E foi aí que eu entendi aquela visão. E cara, na boa, nós somos uma geração, olhe para cá por favor, nós somos uma geração que tem muito acesso à palavra. Meu Deus, nós temos acesso à palavra online, podcasts, livros, cursos, cultos transmitidos ao vivo. Meu Deus, a igreja primitiva queria ter um culto ao vivo, irmão, para assistir a palavra mais dias, queria ter. A igreja primitiva queria ter Bíblia para todo mundo, irmão. Queria ter a Torá para todo mundo ler e não tinha. Livros, cursos, treinamentos, nós temos acesso a muita coisa. Meu Deus, nós temos acesso a muita coisa. Sabe, mas contudo, às vezes, nós nos sentimos fracos, inseguros, sem frutos. Parece que não estamos sendo alimentados. Parece que existe alimento em tantas prateleiras e parece que estamos com fome. Parece que tem alimento em qualquer lugar. Você pode abrir seu celular, tem alimento. Você pode abrir a sua Bíblia, tem alimento. Você pode pegar um notebook, enfim, ir para o YouTube, tem alimento. Você pode ligar para um brother que você conhece, tem alimento. Você pode ligar para os seus pastores. Meu Deus, você está numa igreja que tem mais de 100 pastores. Você está numa igreja que tem mais de 100 pastores. Você tem muitos recursos para não ter fome. E a pergunta é: por que o Jeff de 2018 estava com fome? A pergunta é: por que eu estava com fome? Sabe, eu vou ser um pregador CN aqui. Hoje eu vou dar umas citadas de umas pessoas legais. John Piper, me respeita. John Piper diz: a fome pela palavra é o termômetro mais seguro da nossa saúde espiritual. Eu vou citar Joyce Meyer, para as garotas gostarem da mensagem. Deus não nos alimenta para ficarmos cheios, mas nos alimenta para nos tornarmos fortes e saudáveis, espiritualmente falando. Sabe, a palavra, igual o texto que nós lemos, meu Deus, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus olhou para aquela mulher e falou: você pode beber dessa água, tudo bem, você pode beber dessa água, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá, pode gritar por favor, se der, você nunca mais terá, você nunca mais terá sede. E por que o Jeff de 2018 estava em um deserto? Nunca mais terá sede. Eis a questão. O grande ponto é que a palavra é o alimento da nossa vida espiritual. Sem a Bíblia, meu brother, você não está sendo alimentado. Talvez você entrou aqui nesse lugar e tem muito tempo que você não abre a sua Bíblia. Tem muito tempo que você realmente, eu estou falando de ler a Bíblia sozinho e ouvir Deus falar com você. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Quem está me entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando de um podcast, eu não estou falando de uma mensagem de alguém pregando como essa. Eu estou falando de você abrir a sua Bíblia e ouvir Deus, cara. Ouvir Deus. Eu estou falando de você, individualmente, entender que Deus está acessível para você. Acessível. Acessível. Você pode alcançá-lo mais rápido do que você imagina. Acessível. Sabe, o poder da palavra. Vamos lá, eu quero ser bíblico. Meus amigos aqui são da presbiteriana. Se eu não pregar a Bíblia, eu estou enrolado. Eu quero ser bíblico.
A Bíblia diz que Deus criou tudo pela palavra, você sabe disso. Ele falou, haja e houve. Mas quando Deus fala, a natureza responde. Quando Deus falou, a natureza respondeu. Meu amigo e irmão está aqui. Falamos sobre Abraão agorinha. Meu amigo venezuelano que está aqui na fileira. Deus chegou para Abraão, sai da sua tenda, que eu vou falar com você, teofania. Está comigo, presbiteriano. Sai da sua tenda, você pode contar as estrelas do céu? Abraão disse não. Você pode contar os grãos de areia da praia? Abraão disse não, Senhor, são mais numerosos que eu posso contar. Deus disse para Abraão, assim será a sua descendência na face da terra. E ele recebeu a palavra, mas ele respondeu a palavra. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Ele recebeu a palavra, mas ele comeu a palavra. Ele ingeriu a palavra. Ele se nutriu da palavra, a ponto de sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e foi para uma terra que ele nem sabia onde era. Aquela palavra mudou a vida dele. Eu vejo Deus, cara, chamando um cara como Moisés, a sarça ardia, Moisés estava no deserto, e de repente Moisés, Senhor, eu não sei nem falar, eu sou gago. E o que Deus fala para ele? Diga ao povo que o eu sou te enviou. Meu amigo, eu não sei você, eu preciso de meia dúzia de gente avivada para entender o que eu estou pregando aqui nessa noite. O eu sou te enviou. Quando ele recebe a palavra, ele come a palavra. E quando ele come a palavra, um brother medroso, gago, que não sabia se comunicar, de repente se torna o maior líder do Antigo Testamento, andando com mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto. Sim, eu disse mais de 1 milhão de pessoas. E Deus te manda 10, você está com medo. Eu estou falando 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. E esse cara foi lá e obedeceu. Ele comeu a palavra. Eu vejo Davi largado. Os irmãos não gostavam dele, a família não gostava dele. Tem uns teólogos que falam que ele era até filho bastardo, porque era o único ruivo. Depois tu pega aí, tu estuda aí, né? Depois tu vai atrás. Talvez ele era até um filho bastardo. Mas Deus chamou esse cara, mano. E esse cara foi fiel a Deus. Ele recebeu uma palavra quando ele tinha 14 para 15 anos de idade. E a Bíblia diz em 1 Reis que ele se tornou rei de Israel aos 30 anos de idade. Eu estou falando de um homem que recebeu uma unção, mas não viveu a unção. Mas eu estou dizendo sobre um homem que continuou fiel, esperando a promessa durante pelo menos 15 anos da sua vida. Ele pegou a palavra e comeu a palavra, e viveu a palavra, e se nutriu da palavra. Ele não tinha fome de promessa, porque ele não desistiu daquela palavra. Isaías, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E Isaías recebe a visão de Deus e fala, e o seu governo será paz sem fim. O governo estará sobre os seus ombros. Ele viu a visão do trono de Deus e ele se alimentou da visão. Eu não sei se você já teve uma experiência com Deus, mas eu espero que você tenha se alimentado daquilo que você experimentou. Daniel, meu Deus, Daniel. Quantos conhecem Daniel, pelo amor de Deus, na Bíblia, pelo amor de Deus? Estava lá, vulnerável aos manjares do rei, vulnerável às ofertas, mas ele não se corrompeu, ele não se vendeu. Talvez eu possa citar outras pessoas como Joel, que foi um profeta que proclamou juízo, arrependimento e esperança, e levou
teve muitos problemas da sua vida por causa da sua mensagem? Por que não citar João Batista, que preparou o caminho para Jesus? Por que não citar Pedro, que Jesus disse: Pedro, você me ama, Pedro, cuide das minhas ovelhas, Pedro. Por que não citar Paulo, no caminho de Damasco? E para você que não sabia, o nome Damasceno vem de Damasco. Pega essa, hein? Capital da Síria. Jesus foi lá que ele encontra Paulo. Jesus ressuscitado, tá? Não estou falando de Jesus vivo, não. Jesus ressuscitado. Encontra Paulo e muda a vida daquele homem. Ele tem uma experiência e ele absorve a experiência. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Sabe, eu acho que o grande problema dessa geração não são as opções de alimento, mas é a escolha se você vai se alimentar de verdade ou não. O nosso problema não é falta de informação, não é falta de alimento, não é falta de experiência, mas é se vamos realmente nos alimentar dessa palavra. Deixa eu ser um pregador CN. N.T. White, me respeita, vamos lá. A palavra não é apenas um livro para ser lido, é um alimento que transforma o leitor em um participante da história de Deus. Receba essa, toma posse e não devolva. Russell Shedd, essa é mais antiga, tem uns irmãos aqui que vão saber quem é. Não existe cristão saudável sem a disciplina de alimentação diária da palavra. Russell Shedd. A grande questão é que muitos de nós estamos vivendo uma coisa que eu acabei de criar. Uma anorexia espiritual. Olhe para cá, por favor. Que agora eu vou ser técnico, hein? Acabei de inventar. Sabe o que é anorexia? São pessoas que optam por não se alimentar por causa da estética. Elas não se alimentam porque elas preferem ter uma boa estética. Você sabia que tem gente que não lê a Bíblia porque sabe se ler a Bíblia vai ter que mudar a sua aparência, seu jeito, seus hábitos, seus valores, sua amizade, suas tretas vai ter que parar, tu vai ter que perdoar quem você odeia. É por isso que não está comendo a palavra. Você está com anorexia. Você prefere, para ter uma boa aparência diante dos homens, você prefere não se alimentar. Você prefere não estar cheio de Deus, porque quando você é cheio de Deus, automaticamente você muda. Eu vou falar o que o bispo fala aqui, porque na grande verdade, não é você que lê a Bíblia, é a Bíblia que te lê. Enquanto você está lendo a Bíblia está lendo você, e automaticamente você precisa mudar, para se adequar àquilo que você está lendo. E a grande questão é que muitos de nós não estamos optando mais por um alimento que mude a nossa vida. Agora olha para o irmão do lado e fala: vai melhorar. Só que não. Continuando. A questão é, você precisa optar por ser alguém apaixonado pelas Escrituras. Deixa eu falar uma parada aqui, eu sou pastor de jovem. Se você matou Harry Potter e não leu a Bíblia toda, eu não sei nem como que eu vou te definir nessa noite. Eu não dou conta de você. Eu não dou conta de você. Se você matou Breaking Bad, mas você não lê a Bíblia, fica na bad, falaram aqui. Ah, mas eu sou o cara da... Me ajuda. Aí depois você quer oração. Ah, tô com crise de ansiedade. Vai ler a Bíblia, brother. Lance sobre Ele todos os vossos anseios, porque Ele tem cuidado de vós. Abra sua Bíblia todos os dias, cara. Abra sua Bíblia todos os dias. Estou na deprê. Estou triste. Estou na bad. Vou bloquear meu Insta. Não quero ver ninguém. Você está lendo a Bíblia? Você está comendo a palavra? Eu estou pregando numa igreja bíblica, amém ou não amém por isso? Eu estou pregando sobre a palavra de Deus aqui. Eu preciso de meia dúzia de avivalistas aqui comigo. Eu estou pregando sobre a Santa Escritura.
Não, brother, não tem um coach aqui nessa noite. Não tem. Tem alguém que está mandando você ler a Bíblia, pedindo para você ler a Bíblia. Pelo amor de Deus. Ah, mas ninguém prega a verdade. Pega. Se não tem, pega aqui. Bora. Pelo amor de Deus. Talvez você está rejeitando a palavra de Deus na sua vida para parecer bem para os seus coleguinhas de faculdade, para parecer bem para os seus coleguinhas, sabe, de ensino fundamental e médio. Eu sou professor de ensino fundamental e médio. Eu sei quando tem gente que tem promessa, mas lá para parecer legal para os colegas, não mostra que sabe a Bíblia. E eu sou o professor que dá indireta para detectar quem é crente durante as minhas aulas. Eu sou esse brother. Eu sou usado por Deus nisso. Eu sou o brother que dentro de uma sala de aula, dando aula de filosofia, eu solto umas indiretas para ver se vai aparecer um crente. Eu sou o brother que dá aula de relativismo, de ceticismo, e falo, tem alguém que não concorda com aquilo da aula de hoje, e pode ter uma opinião diferente, porque a filosofia, nós temos que abrir a nossa mente socrática, da maiêutica, para produzir o novo. Tem alguém para discordar de mim na aula de hoje? Cadê os crentes que leem a Bíblia? Cadê os crentes? E eu sei que tem um crente lá caladinho. Não preciso falar nada. Beleza. De boa. Nós temos o segundo problema. Foi comprovado por mim mesmo, aprendi com o Vini Vieira, cientificamente. Que é a segunda crise, que é a bulimia espiritual, o que é pior. Alguém sabe o que é bulimia? Bulimia são pessoas que comem, mas para manterem a sua estética, elas vomitam. Não sei se você acertou vindo no culto de hoje, mas a palavra é para você, irmão. Talvez você recebeu uma promessa, comeu a promessa, ela até fez sentido por um tempo, mas você foi lá e vomitou a promessa. É muito sério o que eu estou pregando aqui. Hoje eu não estou good vibes não. Talvez você esteja vivendo uma bulimia espiritual. Você recebeu uma palavra profética de alguém. Deus vai fazer isso. Deus vai te apontar. Deus vai fazer. E você comeu, mas vomitou. Talvez você se alimentou por um tempo, mas logo depois, no primeiro namorado, você... Talvez você se alimentou, na primeira crise existencial você jogou para fora aquilo que Deus estava colocando para dentro. E eu não sei você, olhe para cá, vamos lá. Eu não sei você, mas parece que Deus persegue a gente. A Bíblia fala que Ele está procurando por verdadeiros, né? Mas às vezes eu acho que Ele te encontrou, irmão. Ele vai te perseguir até você comer de verdade a promessa. Ele vai te caçar. Eu não sei em qual balada você está indo, mas, mano, você vai ter que comer a promessa. Eu não sei se você tem entregado o seu corpo para um namorado, para um ficante, mas você vai ter que comer a promessa. Se Deus te chamou, você vai ter que comer a palavra. Estou pregando igual o pastor de jovem mesmo. Agora eu acho que eu peguei o negócio. Deus vai te caçar aonde você está indo. Deus vai te perseguir aonde você está. Ele fez isso comigo, cara. Ele fez isso comigo. Não importa aonde você vá, não importa quantas vezes você desista. Eu creio em um Deus que vai continuar revelando e mantendo a sua palavra de pé para sempre. Deus não mudou a sua promessa porque Israel mudou o seu comportamento.
Deus não mudou a sua palavra, porque Israel adorou outros deuses. Tem alguém para dar um glória a Deus, pelo amor de Deus? Deus não mudou a sua promessa e a sua palavra, porque Israel se desviou dos seus caminhos. Deus não mudou a sua palavra e a sua promessa, porque Israel voltou os seus olhos para bezerros de ouro, para Mamon, Moloque, Dagon. Deus não desistiu da sua palavra e da sua promessa. Passarão os céus e a terra, mas assim diz Jesus: as minhas palavras jamais passarão. Talvez você entrou aqui nessa noite, nesse lugar, querendo uma boa palavra, e essa é uma excelente palavra para você. Está na hora de você voltar a ingerir a promessa de Deus na sua vida e mantê-la dentro de você, como uma palavra que se come, como um pão que alimenta e como uma água que se bebe. A palavra é que nos nutre para nos manter de pé, é a palavra que nos mantém fortes, é a palavra que nos mantém vivos para suportar o dia mau. É a palavra que nos mantém nutridos para quando as investidas de Satanás vierem, você está forte, preparado para avançar contra as portas do inferno. Você precisa se alimentar. Sabe, talvez você está tão cheio, cara, de tantas coisas. Você andou comendo porcaria. Acho que você frequentou algum fast food por aí, para quem está me entendendo. Talvez você está se alimentando tão mal, que quando alguém prega a palavra não tem mais espaço. A Bíblia fala que nos últimos dias, nós vamos pregar a sã doutrina e a verdade, e ela vai gerar comichões nos ouvidos das pessoas. As pessoas não vão suportar ouvir mais a verdade, porque elas estão cheias de tantas coisas. Elas estão tão cheias de relativismo, feminismo, machismo. Deixa eu ir para os dois lados para não dar treta. Estão cheias de problema, de dogmas, de filosofias desse mundo. Tão cheios das suas verdades, que quando alguém prega uma simples mensagem, vamos ler a Bíblia, a pessoa, a palavra não foi boa. Sabe, eu estava lá na conferência Modeladas e Hombridade, e o Lucinho pregou, não sei quem viu, ele contando que ele estava, se eu não me engano, era em Guiné-Bissau, e lá não se pode pregar a palavra, e ele viajou como anônimo, e ele estava com alguns irmãos, que tem que andar por 8 quilômetros de distância, entrar numa casa no meio da mata, e lá dentro tem um auditório subterrâneo, trancar várias portas, e eles têm a metade da Bíblia, e fragmentos rasgados da Bíblia, e eles pegam aqueles pedaços pela metade, aqueles trechos pela metade, e eles leem com tanta fome, e com tanta vontade de conhecer o Senhor. Eles não têm acesso a uma simples Bíblia, que nós temos e podemos comprar ali fora, do lado direito. E aqueles irmãos têm tanta fome de Deus, tanta fome por conhecer a verdade. Aqueles irmãos estão famintos, como um homem no deserto, pedindo por alimento, por pão e por água. E eu quero saber aonde está a sua fome, meu amigo, nessa noite. Nós precisamos de uma música de fome. Por favor, banda, me ajuda. Músico e TDAH junto, dá isso. Eu quero saber onde está a sua fome. Qual é o anseio da sua vida? Mas pastor, eu quero namorado. Vai ler Bíblia. Pastor, mas eu quero passar em medicina. Vai ler Bíblia. Pastor, eu quero ser um pastor. Aí você tem que ler Bíblia mesmo. Você tem que ler Bíblia, né? Porque não tem como. Pastor, mas eu acho que Deus está me chamando para missões. Leia a Bíblia, leia a palavra. Pastor, mas eu acho que eu vou para o direito.
Você precisa de muita Bíblia para dirigir. Pastor, eu vou para a área da saúde. Minha esposa é da área da saúde. Você precisa de muita Bíblia para a área da saúde. O nosso amigo Jailson estava pregando lá. Provavelmente ele encontrou várias pessoas dentro daquele hospital orando por ele. Com certeza, com certeza. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou pregando uma coisa, cara, que eu não vivo. Eu já li a Bíblia 26 vezes. Não estou falando isso para minha glória. Eu estou falando isso porque eu tinha uma mãe que, se eu não lesse a Bíblia uma vez por ano, ela me batia. Você precisa de uma mãe dessa. Ou se você já é mãe e pai, já arrocha teu filho aí, se você está aqui. E se você é um filho que não lê, já pede sua mãe: mãe, tem como você me bater uma vez por ano se eu não ler a Bíblia? Já faz esse pedido para ela, talvez seja um bom pedido. A minha mãe, desde os 11 anos, ela falou: Jefferson, que é meu nome sério, meu nome de briga é Jefferson, e Jackson, que é meu irmão, vocês vão ler a Bíblia toda uma vez por ano. E eu vou conferir, igual eu confiro a lição de casa, eu vou conferir se vocês estão lendo a Bíblia. Vamos começar, família? Vamos? Por Mateus. Se você não lê Mateus em 3 semanas, Jefferson, você vai ter um grande problema nessa residência. Essa era a mãe que eu tinha. E a dona Ana Maria Damasceno tem um filho pastor que está pregando para você, e tem um outro filho pastor da PIB, lá do Núcleo Bandeirante. Porque ela obrigou. E talvez, por que eu estou falando isso? Você não precisa, sabe, de uma boa palavra, você precisa de obrigação. Pastor, não sou disciplinado. Obrigação. Bota uma Bíblia debaixo do travesseiro, bota uma Bíblia na gaveta do seu trabalho, bota uma Bíblia na mochila da faculdade, bota uma Bíblia, irmão, no banheiro, bota uma Bíblia em cima do banheiro. De repente você, posso pregar? Está filmando? 02, vai ler Bíblia. Meu irmão, você precisa ter a palavra em qualquer lugar. Seja um maluco. Se você não tem disciplina, leia a palavra aonde você estiver. Eu às vezes não tenho tempo. Eu sou o cara dos 3 empregos. Eu sou o Júlio, mas não a outra versão. Eu sou um cara dos 3 empregos. Eu carrego uma Bíblia em todos os lugares que eu tenho. Eu tenho uma no armário da escola Coque. Eu tenho uma no armário do Projeção. Eu tenho Bíblia em vários lugares da minha casa. A biblioteca lá em casa deve ter o quê? Umas 20 Bíblias. Porque aonde eu vou tem que ter uma Bíblia. No celular, uns 4, 5, 6 aplicativos de Bíblia, de versão. Você tem fome ou você não tem fome da palavra? Você tem fome ou você não tem fome da palavra? Eu não sou uma pessoa que me considero tão disciplinada, por incrível que pareça. Tenho 5 faculdades. Tive que me obrigar muito. Bíblia. Se obrigue. Faça o plano de leitura do Dizagem, que eu sei que você se perdeu. Deus está falando comigo que você se perdeu. Receba essa palavra, que você se perdeu no meio do caminho. Por quê? Por falta de disciplina e obrigação. Faça um grupo de leitura bíblica com amigos. Irmão, se você não tiver um amigo que lê a Bíblia com você, larga todos os seus amigos. Já olha para o lado aí para ver se é teu amigo mesmo. Já faz o filtro. Já sai do grupo, se possível. Se você não tiver um amigo que te incentiva a ler a Bíblia, você está na roda dos escarnecedores. Porque aquele que se assenta na roda dos escarnecedores, meu amigo, com certeza ele não medita na lei do Senhor de dia e de noite. E para terminar essa mensagem leve da noite, vocês gostam de apanhar, masoquistas, mas vamos continuar. Gosta de sofrer. Então vamos lá. Lá maior, brincadeira, dó. Porque eu estou com dó. Nossa, horrível essa piada. Vamos lá, continuando. A questão é: você vai continuar rejeitando a palavra de Deus na sua vida? Ou nessa noite você vai correr para o altar e vai comer a palavra e a promessa? Você vai continuar brincando de ser crente, ou só de crente de perfil, de bio, de Instagram, mas na verdade você é alguém que não lê a Bíblia. Um dia eu vi uma cena muito da hora. Eu tenho uma amiga que é cantora, Carol Braga, acho que alguns conhecem aí, do Nada Quebrado. O que acontece? Ela fez um stories. Ela estava lá no aeroporto de Guarulhos e tinha um muçulmano
às 6 horas da manhã, ajoelhado no aeroporto, no meio de todo mundo orando, porque eles têm uma disciplina de leitura manhã, tarde e noite, e não importa o lugar. Eles se viram o seu corpo, você está me entendendo, por favor? Eles procuram a direção de Meca, dobram seus joelhos, botam a sua testa no chão e ficam orando por vários minutos. E aí, brother? Está na hora da gente orar no meio do shopping, quando a gente for comer um hambúrguer com os nossos amigos. Acho que hoje a gente perdeu a oportunidade, quem saiu comigo, né? Perdemos a oportunidade. Está na hora da gente estar numa roda de amigos e falar algo da palavra, porque a gente tem a palavra dentro da gente. Está na hora da gente postar mais no Instagram, menos meme, menos idiotice, e menos a Virgínia e Zé Felipe, e mais a palavra. Postar menos moranguinho, que agora eu estou com... E mais a palavra. Está na hora da gente sair dessas trem de idiota e postar a palavra. Lendo a Bíblia, igual você malha, porque tem gente que posta todo dia malhando. Por que você não posta lendo a Bíblia? Porque você malha todo dia, só seu corpo, a sua mente e o seu espiritual está igual o Jefferson de 2018. Está na hora de você postar todo dia lendo a Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, Bíblia. Mas agora você virou um chato. Bíblia. Vamos ler a Bíblia, amigo? Não? Então, suma da minha vida. Bíblia. Terça-feira, Bíblia. Quarta-feira, estou sem nada para fazer. Bíblia. Vou para a faculdade. Bíblia. Quinta, tem culto, mas eu vou ler Bíblia antes do pastor pregar no culto de quinta. Bíblia. Sexta tem alta, mas eu já li a Bíblia. Pastora Jenny vai pregar, mas eu já estou alimentado da Bíblia. Sábado tem relive, pastor Jeff vai pregar, massa, legal, a gente vai dançar, vai curtir, vai ser massa, mas eu me alimento da Bíblia. Domingo tem 4 cultos nessa igreja, mas eu amo a Bíblia. Será que você vai continuar negociando isso na sua vida, ou você vai amar as Escrituras Sagradas? Essa é uma noite para nós amarmos a palavra de Deus acima de todas as coisas. E eu quero pessoas nesse lugar aqui na frente para fazer um pacto comigo. A palavra é pacto mesmo, pode se escandalizar, fica à vontade, eu aguento a pressão. Fazer um voto, amenizou, mesma coisa, pode ir no dicionário. Um pacto, um voto, um acordo, fica à vontade, para que você vai se comprometer a ser alguém que vai comer a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Eu preciso de alguém que vai se comprometer. Sai do seu lugar mesmo, não fica aí não, senão você tá paia, tá prego. Não preciso sair do lugar, e não obedece uma ordem nem do pastor, imagina de Deus. É isso aí. Vem aqui na frente, se comprometa. Deus, eu vou amar a sua palavra, eu vou ler a sua palavra, eu vou pregar a sua palavra, eu vou ser o embaixador do reino de Deus na minha faculdade, na minha escola, na minha família. Quem vai fazer o culto na sua casa agora é você. Não vai esperar o papai, a mamãe, o irmãozinho. Você, segunda-feira à noite estou livre, culto, porque eu amo a Bíblia. A Bíblia. Minha filha estava doente, no pior dia, na pior segunda-feira das nossas vidas lá em casa. Teve culto no pior dia, com a filha ruim, doente, ia para o hospital. Teve culto e teve Bíblia. Você vai negociar isso na sua vida, cara? Vamos para cima. O mundo só precisa de algumas pessoas que carregam a verdade. Jesus não procurou pessoas ricas. Então aplauda, fica à vontade. Jesus não procurou pessoas ricas, não procurou pessoas influenciadoras. Jesus procurou pessoas que estavam dispostas a amar a sua palavra, aquilo que saía da sua boca. Pessoas que iam acreditar naquilo e propagar aquilo.